Boa noite, primeiramente. Boa noite. E Lucas, ah, eu sou da Exímio, prazer, José Pedro, estado do Pará, cidade de Caxinhal, nós somos da UEPA. E a Exímio ela começou em 2017, mas eu acho que história é comum, a primeira equipe desistiu quase toda, só eu fiquei, então virei. Deu uma travadinha aqui. Alô? Não sei se travou só pra mim. Pronto, destravou. Continuar falando. Destravou, pode falar. Ok. Sou atual presidente ainda, mas ainda tenho aquelas dúvidas sobre qual o meu trabalho. Agora, nessa fase inicial, meu trabalho estava sendo ajudar as outras diretorias. Então, tá orientando cada um que tiver que fazer, tentar dar uma força para o pessoal ganhar independência. E agora é meio que eles já estão bastante independentes, então já não precisam muito de mim. E eu fiquei ocioso. E eu não quero ficar ocioso. A minha dúvida é o que eu tenho que fazer agora? Entendi. Tá. Como é que é o organograma da sua EJ? Bom, tem o diretor-presidente e o vice-presidente, que foi eleito agora. Por enquanto, até o momento estava sozinho. Tem um diretor de projetos, um diretor de marketing, um de RH e um administrativo financeiro. Cada um possui alguns gerentes e assessores. Travou de novo. Sem problema, a gente vai indo mesmo travando aqui. Alô? Oi, presente? Voltou. Tá. Pode falar. Legal. Sim. Tem o presidente, o vice, projeto, marketing, RH e administrativo financeiro. Um diretor e alguns gerentes, de 3 a 4 gerentes de cada diretoria. E sendo que cada gerente tem um assessor. O assessor geralmente o calouro, segundo ano. A ideia é cada ano e Travou de novo, tá só travando. Voltou. Opa! Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa pela demora, acabou de acabar a imersão na Assembleia da Sustento lá na faculdade. Voltei correndo, quase que eu esqueço esse negócio. Sem problema. Mas aí, continua falando aí, para quem entrou depois, né, o José está fazendo algumas perguntas sobre como ele não ser ocioso na EJ dele. Eu estou só perguntando algumas coisas para tentar entender como é o contexto da EJ ainda, entendeu? Entendi. Aí, enquanto um estiver falando, bora tentar deixar o mutado para todo mundo conseguir ouvir, beleza? Beleza. Tá aqui. Valeu. Ok. Então, agora a nossa diretora administrativa está mais independente, então ela já está começando a ir atrás de documentos, contas no banco, já está tendo contato melhor com a contadora. No RH já está fazendo trabalho. Eu fui perguntando para algumas pessoas. Alô, você tá me ouvindo? José, na verdade, José. Ouvindo. Estou ouvindo. Tá, qualquer coisa, se der uma travada de novo, aí você tenta digitar aí, que aí a gente consegue fazer tudo tranquilo, beleza?
Me explica bem Ok. específico, no estatuto da EJ de vocês, qual a diferença entre o cargo entre a presidência e a vice-presidência? Ah, eu não consigo te falar agora que eu não estou com eles em mão, está bem grande. Foi eu que escrevi, mas eu não tenho com ele em mão. O Ah, vice-presidente, ele está com foco mais no organizacional, dentro da empresa. uhum. E o presidente ele está mais institucionalizado. Então, tem um contato maior com a universidade, com o MED, com o mercado. Ah, O presidente está mais voltado para o planejamento estratégico, continuidade. uhum. O vice-presidente, Deu uma travadinha. Mas para a gente não ir dependendo dessas travadas também, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Já começar a falar. Normalmente tem essa estrutura de vice e presidência, né, no MED afora. Só que acho que na Concentra é um pouco mais diferente, que a gente trabalha, não sei se você chegou a ver a primeira RV que a gente tinha feito, e eu tinha explicado um pouco sobre isso, né, que aqui na Concentra, no Direito Federal, a gente trabalha muito com duas presidências. Mas é a mesma ideia de ter uma vice-presidência e a presidência, né? Então tem o presidente organizacional, que é como se fosse a vice-presidente, e tem o presidente institucional, que é como se fosse o presidente normal. E aí, como você falou que você estava ajudando mais as diretorias e tal, então você consegue ter um conhecimento muito mais aprofundado da sua EJ, né? Então você consegue ter uma visão mais macro do que está acontecendo nas diretorias, quais são os processos que às vezes podem estar gargalando um pouco. E se você não tiver isso claro também, com certeza os seus diretores devem ter. E se não tiverem, a gente tem que consertar isso, a gente tem que realmente fazer uma análise crítica da atuação da diretoria, né? Cara, a presidência institucional, ela é muito como você falou, tipo, pro lado externo. Externo mais interno, né? Porque você tem que entender como está dentro e você tem que estar a todo momento pensando o que você pode fazer com todos os recursos que você tem do lado de fora. E aí, como você pode fazer isso, né? É muito importante você conhecer principalmente o mercado que vocês atuam. Então, você conhecer o mercado e potenciais parceiros, ou, tipo, quem são as empresas, quais são as empresas sêniores que atuam no mercado já com esse foco que a EJ já tem, tipo, realmente pode ter um crescimento muito grande. E você vai fazer a parte de parcerias, por exemplo. Então, o lado institucional ele trabalha muito parceria. E é muito voltado para necessidades que existem dentro da EJ. Por isso que na UTRV eu também falei que a vice-presidência tem que estar sempre conjunto com a presidência. Porque não é porque um está com cargo de cuidar das diretorias que o outro vai só olhar para o lado externo. Não, vocês têm que estar conversando a todo momento para você, enquanto pessoa que busca ajuda externa, saber qual é essa ajuda que você precisa buscar, né? Então, é o lado principalmente de parcerias. Então, você realmente entender quais são os problemas da sua EJ e quais são as empresas que podem te ajudar nisso. É onde você vai através da empresa e falar, nós somos a empresa tal, nós trabalhamos com tal, queríamos ver com vocês e tal sobre parcerias. A gente acha que vocês poderiam agregar muito para a gente. Aí, na hora que você vai fazer aquela parte de encanto do parceiro, né? Então, vai falar sobre o propósito do movimento, que a empresa Júnior é um trabalho voluntário, que a gente está realmente aqui para ter uma vivência empresarial, a gente realmente criar pessoas comprometidas capazes de transformar o Brasil. Então, pegando muito esse lado de encantamento para você poder falar com o parceiro também. E aí é realmente esse lado de você buscar ajudas externas, e não só em relação a empresas sêniores, mas também em relação a LJs, que já fizeram alguma coisa assim. Então você tem mais de 900 aí agora pelo Brasil para poder pedir ajuda. E isso não depende só de você também, né? Isso é mais ao lado de bench. Mas principalmente em relação a, por exemplo, se a gente for pensar na batalha de conectados, por exemplo, realmente você tentar ver como uma OTJ, um outro serviço pode complementar ao seu, para você realmente buscar um lado mais de inovação dentro da empresa. Então, é realmente você entender o que está acontecendo dentro da empresa e buscar meios externos a isso. E eles não só se limitam a parceiros, por exemplo. Você também pode buscar ajuda de professores, porque como é o lado externo, o presidente institucional, no caso o presidente, né, ele tem que estar realmente com uma boa relação com o instituto, com a coordenadoria, independente do que foi no seu estado, né.
Então, você realmente mostrar não sei se vocês já têm uma boa relação com o Instituto, né, mas mostrar o valor da empresa Júnior para a formação de novos profissionais do seu curso e realmente pedir ajuda dos professores em relação a isso também, entendeu? Então, é muito por esse lado, assim. E sempre também tocando o lado junto com o vice-presidente. Então, não deixar o vice-presidente sozinho nisso. Ajudar ele na hora de organizar as diretorias, de fazer toda essa parte organizacional da empresa. Não sei se ficou muito claro para você. Você conseguiu ouvir? Ficou sim. Ouvi a maior parte, travou 2 vezes. Aí travou de novo na hora que você estava falando. Qualquer coisa você digita aí, José. Aí eu leio. Se você tiver alguma dúvida do que eu falei também, tipo, de como fazer alguma coisa, pode mandar aí, que aí se eu tiver conhecimento, com certeza eu vou passar aqui agora para você, beleza? Beleza. Não, na verdade eu entendi bem o que você falou. Mas e se eu conseguir, tipo, sanar um pouco esse lado que você... Como você pode não ficar ocioso? Então, tipo, ir atrás dos professores, entender mais a realidade das suas diretorias, quais são os problemas. E isso você também pode... Não precisa ser só você pensando. As diretorias têm que te ajudar em relação a isso. Então, é tipo assim, você virar para as diretorias junto com o vice-presidente, por exemplo, e falar o que que você precisa, como você acha que a gente pode trabalhar aqui, né? Como você acha que eu poderia buscar ajuda externa para te ajudar. E às vezes a pessoa também não vai ter a resposta disso, mas só de você estar perguntando já abre a possibilidade dela começar a pensar sobre isso e depois te dar um feedback em relação a isso, entendeu? Compreendo. Faz todo sentido. Consegui sanar a sua dúvida? Conseguiu. Top. Conseguiu sim, senhor. Que bom. Se tiver mais alguma dúvida, se outra pessoa quiser perguntar aí, pode mandar bala. Sobre o mesmo assunto, sobre outro, que a gente está bem aberto. João Coelho, diga aí alguma coisa. Oi. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir sim, Desculpa, pode eu falar. tava meio dor. Então, hoje na assembleia, foi a primeira assembleia pós-férias. Eu não sei o que era, o pessoal tava bem desanimado. Normal. Bem desanimado. Daí, como tava pensando aqui no caminho de volta, como que motivar as pessoas. A gente lançou hoje que provavelmente chegaria uma proposta, da maior história da EJ, e só uma pessoa comemorou, das que não sabiam, né? Tava Uhum. mais de 25 pessoas, uma comemorou. Deu, Entendi. será que o pessoal não tá prestando atenção? Não achou bom? Tava pensando em trocar uma ideia com vocês sobre como que deixar mais interessantes as assembleias. Entendi. Como é a relação da sua J? Ela é relação muito profissional? Ou vocês têm uma relação interpessoal com eles também? Então, tipo, são amigos do lado de fora da J? Como é que é? Nossa, é cultural da Sustenta, é ser brother. Todo mundo se conhece, todo mundo faz matéria junto, todo mundo vai pro rolê junto. Massa. Mas eu senti que nos últimos períodos de gestão começou a dar uma pegada mais profissional. Tipo, só fala comigo no horário de trabalho. Já rolou isso no processo seletivo, pra você ter ideia. De uma pessoa querendo entrar, mandou uma dessa. Obviamente não passou porque não fazia parte da nossa cultura. Mas Aham. eu senti que agora tá tendo que antes era muita união. Agora só tá muita união. Entendi. Eu não Cara, sei se é porque ficou um mês afastado, cada um tá tendo sua vida, ou é um processo, sei lá, natural. Como que a Sustenta tá crescendo muito, onde isso iria acontecer, eu não sei. entendi. Quantas pessoas tem na IJ atualmente? 26. 26. Tá, é gente pra caramba. Tem várias possibilidades de terem causado isso, né? Vários
várias hipóteses sobre isso. Porque realmente a gente tem que conhecer o contexto da EJ, né? Mas com certeza esse lado das férias influenciaram e algo muito maior que já estava antes. Então, eu não sei como é o acompanhamento de operações ou gestão de pessoas de vocês, para conseguir entender como está a relação da, do membro com o EJ, entendeu? Fala para ele, só fazer silêncio, por favor. E... Tá, deixa eu voltar no meu raciocínio. GP... Tá. O acompanhamento das pessoas é bastante importante porque às vezes temos... Na verdade, sempre a gente vai ter membros que não vão estar totalmente alinhados com a cultura. Isso é totalmente normal. Porque tem pessoas que têm um propósito interno. Na verdade, todo mundo tem um propósito interno, né? E aí vale da EJ também saber como ela vai trabalhar isso de acordo com o propósito da própria EJ. Então, tem pessoas que estão ali por motivos diferentes e às vezes querem extrair coisas diferentes. E se você não tem um acompanhamento muito constante junto com os membros para entender como está sendo a relação, se não sei se tem uma cultura de feedbacks dentro da EJ para você poder realmente dar essa ideia mais aberta para os membros, né? Não sei como é desse lado de transparência, que é algo muito importante dentro da EJ também, mas pegando uma hipótese inicial, eu queria que você me explicasse agora como essa parte de gestão de pessoas de vocês, para entender realmente vocês estão constantemente conversando com os membros e também ouvindo eles sobre tudo que eles estão achando da EJ. Bom, como essa gestão basicamente foi de férias, pelo que eu vi e que a diretora de gestão repassou para mim, levantou mais, nós criamos alguns forms para fazer a avaliação de personalidade dos membros, de cada um dos membros. Os resultados, se não me engano, saem semana que vem, tanto de personalidade quanto de liderança. Mas pensando nos últimos tempos, assim, nessa última gestão 2019-1, primeiro semestre, não teve esse acompanhamento de fato de clima organizacional além de levantamento. Foi levantado, sim, clima organizacional e comportamental, mas não falou nada sobre. Só saiu alguns detalhamentos, algumas características principais de personalidade, mas não como que a empresa iria se comportar com essa nova questão que surgiu, né? Que sempre esteve, mas agora é, digamos, quantificada na empresa. E nas outras gestões que eu me lembro também não teve. A gente começou a levantamos hoje essa questão. Saímos da sala, a gente reuniu a diretoria e começamos a debater sobre isso. Então, basicamente é assim que funciona. A gente levanta as características, mas nem sempre toma as decisões que a gente inicialmente queria ter tomado para cada tipo de personalidade que apareça. Entendi. Tá, 2 pontos principais. Normalmente, as EJs, elas pensam em soluções muito complexas para problemas que realmente podem ser muito simples. Por exemplo, Nossa, verdade. é total verdade, qualquer EJ, por exemplo, tem relação a esse acompanhamento. O que vocês saberem qual é a personalidade dos membros de vocês, qual o perfil deles, vai ajudar vocês no acompanhamento. Às vezes, só fazendo um acompanhamento já é algo que ajuda. Vocês não precisam realmente entender o aprofundado, se ele tem mais, manda ele fazer aquele teste das, acho que é 16 personalidades, aí o cara personalidade, não é esse aí? Esse aí mesmo. Sabia. Normalmente todo mundo usa isso também. Então, tipo assim, o que você vai extrair desse teste, por exemplo? Normalmente, até na minha J de origem, a gente também utilizava isso, só que hoje, como eu estou na federação e tenho uma visão um pouco mais ampla sobre as coisas, não tem necessidade das vezes, tipo assim, às vezes a gente realmente pode fazer, às vezes pode ajudar, mas é de você parar para a realidade da CJ e ver, tipo, faz sentido? O que eu vou extrair fazendo esses perfis? Tá, eu vou saber que a pessoa às vezes é mais introspectiva, a pessoa às vezes é mais
ativa. Claro que isso pode dar direcionamentos assim, se a pessoa vai para vendas, se a pessoa vai para GP ou alguma outra coisa. Claro que sempre dá para tirar alguma coisa, né? Mas em relação a propósito, vivência, isso não vai explicar. Isso não explica. Então, tipo assim, você sentar com a pessoa e falar, tipo assim, fulano, beleza. Por exemplo, imagina que eu sou diretor de GP e eu tô conversando com você, Murilo. E aí, tipo, eu falo, como é que você tá? O que você tá achando da sua vivência? Você tá gostando? Tá te agregando? Ah, não tá. Tá, não tá? Então, tipo, como você acha que a gente pode trabalhar isso em conjunto? O que você esperaria da empresa? E aí, por exemplo, você não sabe o que passou na sua empresa com seus membros nessas férias. Às vezes, pegando um lado um pouco mais pesado, por exemplo, você não sabe se, por exemplo, um familiar de algum membro morreu. Você não sabe se o membro, às vezes, está precisando, está pensando em sair da empresa porque ele precisa de dinheiro para poder fazer alguma coisa. Então, é esse o lado que, tipo assim, o ser brother, às vezes, ele pode ser camuflado por um EJ. Então, tipo assim, até quando o ser brother está sendo brother de verdade. Você sabe, por exemplo, quantos irmãos os seus membros têm? Se o pai trabalha em tal coisa? Então, é realmente você entender a realidade das pessoas. Porque atrás de cada cargo existe uma pessoa. E é muito importante vocês entenderem isso. Então, assim como a sorte, tipo, minha primeira hipótese foi o que pode ser um dos problemas também, pode ter ocasionado nisso, né? Então, realmente vocês não entenderem como está sendo a vivência dos membros de vocês, para realmente depois vocês ficarem achando que um membro ele não está alinhado com a empresa, um membro ele não comemora conquistas e tal, mas às vezes realmente ele já comemorou, já esteve querendo estar ainda continuar na empresa, mas hoje não está porque não teve acompanhamento bom ou, tipo assim, tá passando por coisas que ele não vê que tem pessoas que podem ajudar ele, entendeu? Então, o lado da empresa, ela sempre vai muito mais além do lado empresarial. É realmente você ver o lado das pessoas para ver como você pode gerir isso dentro das atividades dentro da empresa também. E com certeza, às vezes, os membros poderiam já estar um pouco desmotivados, às vezes podem não estar vendo o impacto do trabalho deles, o retorno que os projetos estão gerando para eles também. E as férias, na hora que deu uma amenizada, tipo, foi a hora que realmente eles começaram a pensar em, às vezes, não estar na empresa. Então, o que pode muito acarretar de todos esses problemas que você falou, é realmente os membros daqui um mês, daqui 2 meses, não sei, pedirem para sair da empresa, por exemplo, se vocês não tiverem um acompanhamento muito bom. Então, é onde vocês realmente têm que ligar a sirenezinha e já começar o mais alto possível a tentar entender junto com eles, porque não precisa ser só a Direx pensando em hipóteses para isso. Sentar junto com eles e entender o porquê deles estarem assim. Então, tipo, sem ser invasivo, claro, mas realmente mostrar que, cara, a gente está aqui para te ajudar, se acontecer alguma coisa, a gente entende você, a gente não está aqui só para cobrar meta e acabou, entendeu? Porque tem muita EJ que não consegue passar esse sentimento e às vezes os meus pensam que é, tipo, bater a meta por bater a meta. E é isso também que o novo planejamento estratégico traz pra gente, né? É tipo, você realmente pensar, não, tipo, bater faturamento, bater projeto, bater porcentagem de membros que executam. Não, é você realmente ver o por trás disso, o porquê que a gente tem essas metas. Então, com mais porcentagem de membros executando, você está garantindo que mais pessoas estão tendo uma vivência empresarial boa. Tendo um NPS alto, por exemplo, a qualidade de projeto alta, você está entregando um projeto melhor para o mercado, ou seja, você às vezes pode estar ampliando a visão da sua EJ, realmente impactando mais a sociedade. Então, é realmente onde vocês têm que, junto com esse acompanhamento, começar a mostrar para eles que vocês se preocupam não com números, mas sim com a vivência empresarial. É isso que a gente sempre tenta mostrar. Então, tipo, a gente trabalha todos os dias para a gente dar uma vivência empresarial para os membros. Então, será que realmente a sua EJ está dando uma boa vivência empresarial? Isso vocês têm que ver internamente, junto com os membros também. Que uma vivência para um pode ser uma vivência para outro. Falei, mas deu para... Você filosofou no final, hein? Exatamente. Tipo... Vivência empresarial pode ser para um. Que isso? Não pode ser para outro. Mas essa é a realidade, tipo, é realmente o que muitas pessoas não veem. Por que muita pessoa sai do movimento Empresa Júnior, por exemplo? O movimento Empresa Júnior dá oportunidades muito boas para as pessoas.
mas às vezes as pessoas saem porque realmente não conseguem enxergar esse propósito, entendeu? Não é só a missão de formar, através da vivência empresarial, empreendedores comprometidos capazes de transformar o Brasil. Isso eu falei na última RV também. Isso, de certa maneira, a missão do Movimento Brasil, a missão da BJ, ela, por um tempo, ela se tornou banalizada pelas pessoas. As pessoas falavam da boca para fora isso. Mas quando a pessoa para pensar em todos os pontos que a gente trabalha dentro da empresa de ONU, em relação a faturamento, em relação à presença de participação de membros em eventos, em relação a projetos de alto impacto, você vê que realmente tudo isso é em torno da vivência empresarial dos membros. É onde você realmente começa a pensar e criar uma estratégia muito boa para a sua EJ, entendeu? Mas voltando no ponto que a gente estava falando, que acho que eu me estendi muito, né? Realmente é importante vocês terem um acompanhamento. Porque a gente pode... Eu posso aqui estar jogando um monte de hipóteses para você do que é, mas realmente só você vai entender a realidade da sua EJ. E se você também não entender o que passar com os membros, nada melhor do que você conversar com eles para entender isso. Mas se você conversar, por exemplo, na Assembleia, no RG, às vezes eles podem não se sentir tão abertos a isso, entendeu? Então, vai muito de ver se o diretor ou a diretora de gestão de pessoas, de operações de vocês, se demonstra aberta para isso e as pessoas se sentem confortáveis com isso. Entendeu? Eu até já mandei a equipe de diretor de gestão quando vai começar a época do acompanhamento individual. Uhum. Que antes tinha, mas é só para levantamento de personalidade. Uhum. E, tipo, o levantamento de personalidade... Mas a proposta dela seria justamente nesse ponto que a gente tocou aqui, de levantar informação, mas não fazer nada sobre. Daí, se não me engano, esse é agora, logo pós-férias. Já tô dando um toque aqui. Você já tem que fazer isso pra ontem, assim, ó. Tem que fazer isso pra ontem. Tipo, começar a entender. Então, tipo assim, fulano, como é que foi suas férias? Como é que estão suas expectativas pra faculdade? Como estão suas expectativas pra sua vida? Principalmente pra EJ também, o que você tá pensando em fazer? E às vezes as pessoas não pensam a longo prazo, assim, é normal. Ter uma maturidade, assim, para pensar a longo prazo é um pouco mais difícil de você ter. Então, mesmo que a pessoa não tenha pensado, ou ela pode ser muito vulnerável e falar, tipo, pensei em fazer tal coisa, e às vezes vocês conseguem aprofundar um pouco mais, ou às vezes ela não vai pensar em nada, e aí é o ponto onde vocês vão entrar e falar, não, é legal a gente pensar, então vamos pensar em conjunto, vou tentar te ajudar em relação a isso. Aí esse é o lado realmente que gestão de pessoas tem que fazer, entendeu? Realmente tem que gerir as pessoas nesse ponto. Gestão de pessoas não é só bater ponto e fazer processo seletivo. Não, uma coisa que semestre passado a gente contratou uma empresa júnior de psicologia para fazer o processo seletivo junto com a gente. Mas daí, um mês antes, em dezembro do ano passado, a gente recebeu de feedback deles que na época eu estava era assessor da presidência, mas eu fazia esse contato com eles. Que o nosso agente de gestão estava sendo psicólogo demais das pessoas. Trocou gestão, daí não era nem isso, era, que nem se falou, só virou basicamente organizar festa e processo seletivo. Pois é. E esse é o lado que a gente tem que fugir. E, tipo assim, não que você ser o psicólogo dos membros seja errado. Até certo ponto é bastante importante, porque realmente você está ali ouvindo e está tentando dar os caminhos para as pessoas também, para os membros entenderem onde eles têm que fazer, né? Mas aí é que entra o lado da liderança. Porque você, agindo como lado de psicólogo, você está entendendo e está fazendo ele refletir sobre várias coisas. E aí o lado de liderança é onde você realmente vai pegar tudo isso e falar, beleza, então vamos aqui em conjunto fazer um plano de ação, bora sentar, bora ver o que a gente pode fazer para resolver isso. E não só deixar para o membro resolver isso. Porque se o membro resolvesse isso, não tinha por que ter gestão de pessoas nas EJs, entendeu? É basicamente fazer o alinhamento de propósitos, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu falo também, tipo, não julguem as pessoas por elas não terem o mesmo propósito da EJ. Isso, tipo, ninguém faz um processo seletivo perfeito e realmente as pessoas entram por motivos diferentes. Às vezes a pessoa quer um currículo, quer algo pro currículo, às vezes a pessoa quer desenvolver soft skills, às vezes a pessoa quer melhorar, sei lá, tipo, pegando no lado de soft skills, quer melhorar a oratória, quer aprender a negociar, ou às vezes só quer executar um projeto mesmo no curso. Então,
o que vai ser de diferente é como vocês, enquanto diretoria, principalmente você enquanto presidente, demonstra para eles em relação à sua vivência do movimento Empresa Júnior e como vocês agem em relação a isso, qual é a percepção que a EJ tem em relação a isso. Então, se a EJ ela é bastante presente, se vocês estão muito felizes com as oportunidades que aparecem para vocês, ou não. Então, tipo, tudo que vocês fazem influencia os membros. Tudo, literalmente tudo. Então, até quando a gente está tentando fazer com que os membros ajam de uma maneira ou coloquem na cabeça que o propósito deles tem que ser o mesmo da EJ, onde, tipo, às vezes nem vocês, enquanto diretoria, têm o mesmo propósito, entendeu? Então, tipo, isso é muito difícil. Isso é um contexto muito, muito completo que, tipo, não existe resposta certa para isso. E é por isso que a gente sempre fala que o MEG é um lugar de errar. Cara, não faz o melhor acompanhamento individual do mundo que vai depois analisar e linkar com o teste de personalidade, não sei o que. Não. Realmente senta, cria um ambiente para ele e vai lá e fala, não, como é que você tá? E faz esse conhecimento. Às vezes, realmente, as coisas não precisam ser também tão burocratizadas. Às vezes, uma coisa simples pode fazer um impacto muito grande. Entendeu? Deixa eu tentar dar uma ajuda aqui, meio que de fora, Top, porque embora eu não tenha muito essa experiência dentro da EJ, mas fora da EJ eu trabalho com organização de eventos nerds e geeks. Então, essa interação entre a equipe a gente precisa bastante, até porque o nosso público é um público que não costuma se comunicar muito. Então, o que a gente costuma fazer dentro da nossa equipe da organização? Geralmente, no final de algum evento, ou de algum programa, algum projeto, qualquer coisa assim, a gente senta, todo mundo que estiver envolvido, e passa ali os feedbacks do que aconteceu no dia, do que o pessoal viu que gostou, o que precisa melhorar, o que está acontecendo. Caso alguém não esteja interagindo, alguma coisa assim, a gente note que está acontecendo alguma coisa, que esteja acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, a gente conversa com ela pessoalmente. Por mais que tenha ali toda a situação da hierarquia e tudo, mas muitas vezes não chega a ser uma situação de você ficar repassando para quem está acima de você ou para quem você acha que possa entender. É mais uma questão de você ver o que está acontecendo e tentar conversar com a pessoa, porque muitas vezes a outra pessoa só precisa mesmo desabafar com alguém, contar sobre alguma coisa, muitas vezes é isso. Então, só o fato de você chegar e conversar com a pessoa já ajuda bastante. E dentro da empresa, eu como presidente, por mais que eu não esteja envolvida em todos os processos, mas eu sempre tento me incluir um pouco pessoalmente, não apenas através de alguns relatórios, alguns feedbacks que outras diretorias me passam, mas eu sempre tento conversar com todos os membros, nem que seja um pouco, para conhecer um pouco de cada um deles. Às vezes ajuda até a identificar assim mesmo que de longe, porque você pode chegar com uma pergunta se ela está bem, e ela simplesmente olhar para você e dizer que está. Mas você já conhecendo, sabendo mais ou menos como ela é, tendo ali mais ou menos uma noção, você vai saber identificar se tem realmente alguma coisa errada ou se está tudo bem mesmo e é só, digamos que uma fase. Então, esse contato cara a cara de você com toda a sua equipe é bastante importante, até porque a gente, como presidente, ainda mais acontece bastante com novos membros, ainda mais com uma equipe grande, que o pessoal vê olha para você e acha que você é apenas um presidente, é mais uma pessoa que se nomeia presidente e pronto, que você não se interessa com o restante da equipe. Quando a minha equipe estava grande, por volta de 20 também, mais ou menos, teve pessoas que faziam isso, algumas pessoas me falaram isso e tudo, mas porque eu tive essa preocupação de conversar não apenas com o grupo todo, mas também com cada um individualmente. Então é sempre bom tu ter esse ponto de vista do pessoal individualmente, mas também do grupo todo. E só complementando também rapidinho. Às vezes também, tipo, nem as próprias pessoas percebem que elas estão assim.
E aí, às vezes, vocês conversando sobre tal situação, então, tipo, dando um feedback, por exemplo, um feedback construtivo, claro. Então, tipo, fulano, eu percebi que no dia da RG, quando a gente estava falando sobre o nosso projeto que vai, tipo, ser o maior projeto da nossa história, sei lá, você não ficou tão interessado, então eu queria saber, tipo, se você ficou incomodado com alguma coisa, como eu posso te ajudar em relação a isso, e às vezes a pessoa nem se toca que ela estava agindo daquela maneira, e só de você ter falado ela já pode agir de outra maneira, entendeu? Então, é que nem eu falei, podem ser milhões de coisas, e você só vai descobrir o que é quando você for agindo em relação a coisas que você acha que pode ser. Agir em relação a X, não mudou nada? Não, então não foi X, vou tentar agir em relação a Y, entendeu? Então, mas também não é agir em qualquer coisa, né? Ver o que você acha que pode ser o que mais está impactando e realmente mudar. Mas eu acho que primordial é você ter esse acompanhamento com as pessoas. Até E mesmo Alex, porque como que você fazia? só um momento, é que às vezes também as pessoas nem entendem o porquê que aquilo é bom para a EJ. Recentemente eu fechei 2 parcerias que pra gente foi maravilhoso, foi ótimo. Mas mesmo assim teve membros que não entenderam no que é que isso ia ajudar a gente. Então, às vezes a pessoa mesmo não se alegra lá na hora da notícia, mas é porque ela ainda não conseguiu entender qual é o benefício que traz, qual é a importância daquilo. E uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar ainda agora, que em alguns casos também, no caso dos trainees, dos novos membros, às vezes realizar uma gincana é muito bom, faz com que o pessoal conheça a equipe, faz com que o pessoal ali interaja todo mundo e meio que dá uma animada na galera, entendeu? É muito bom. Interessante. Interessante mesmo. Daí eu tava pensando nessa que você for, se for também fazer esse acompanhamento membro a membro. Era presencial, era online, era chamar a pessoa ali do lado no WhatsApp, que seja. Como que você fazia esse acompanhamento, Alex? Espera aí só um momento, tá? Eu vou já te responder. Tá bom. Tá, enquanto ela responde, eu vou comentar sobre também. Beleza. Isso é muito tipo, normalmente eu dou alguns treinamentos de feedback também para alguns CJs aqui da federação. E aí, uma importante coisa do feedback é você criar um ambiente para isso, para dar esse feedback. Não, tipo, não arranje tipo assim, tem uma janela aqui, do nada descobri que o professor não vai, hoje vou dar o feedback para alguma pessoa. Não, porque na hora que você for dar o feedback para a pessoa, é importante você saber o que ela estava fazendo antes e o que ela vai fazer depois. Porque dependendo do que aconteceu antes, daquele momento onde vocês vão conversar e o que vai acontecer depois, isso influencia no modo que ela vai ouvir o seu feedback. Então, às vezes, ela podia estar numa matéria super estressante, numa prova super estressante, que ela não aguenta mais ouvir nada. Você dá um feedback, às vezes a pessoa não tem uma empatia para entender que você só quer o bem dela, ou às vezes realmente você pode ter escolhido algumas palavras erradas. Então, importante, presencial, olho a olho, bastante importante isso, olho a olho, você criar todo esse ambiente e saber, principalmente, tipo, pelo menos um macro, assim, do que ela estava fazendo antes, que estava fazendo depois, para ver se, eu estou numa posição tranquila de se conversar com ela. Eu acho que ela não vai estar tão estressada, tão correndo com algumas coisas, entendeu? Então é bastante importante isso. Pois é. E te respondendo, eu fazia esse acompanhamento individual pessoalmente. Eu achava bem melhor, porque às vezes você está lá conversando com a pessoa cara a cara, passa muito mais confiança, transmite muito mais confiança. A pessoa se sente mais segura e ela acaba se abrindo bem mais, porque às vezes só pelo início da conversa tu já consegue identificar se tu precisa falar de um jeito, se tu precisa falar de um jeito mais formal, de um jeito mais informal, para que lado levar mais a conversa. Então, tudo isso já ajuda e já faz com que a pessoa confie e se abra contigo, entendeu? Entendo. Já tô pensando aqui como que eu vou conseguir reunir com as pessoas. Isso é algo que você não tem que ver sozinho, por exemplo. Você tem que realmente sentar com a galera para ver como eles também podem te ajudar em relação a isso. Não que você, enquanto presidente, você tem que fazer tudo isso. Negativo. E às vezes é bom uma pessoa fazer isso para outra não se sentir pressionada, por exemplo.
Então, gestão de pessoas é mais importante de se fazer. Uma só, né? É, uma, né? Você fala. Isso também. É, é, mas assim, digamos, nesse caso aí da reunião que você falou, deu ali para identificar algumas pessoas que não, possivelmente não estivessem se interessando muito. Geralmente, assim, quando o grupo é grande, você consegue identificar uma ou outra pessoa que não aparente estar lá, aquelas coisas todas, não aparente estar 100%. Então, começa por aí, por essas pessoas que de cara tu já conseguiu identificar no meio do grupo. O restante tu já pode ir vendo aos poucos e já tentando ver com o restante do grupo quem pode falar com quem. Vai depender muito também de como for a relação da diretoria em si. Que aí, se for o caso, tu pode chegar com alguma outra pessoa e falar, olha, eu percebi que fulano não está muito bem, mas esses dias eu tô meio sem tempo, então você pode chegar lá e conversar com aquela pessoa para ver o que está acontecendo, tentar entender a situação, tentar dar uma ajuda, se possível. Quando eu estava fazendo essa parte desse acompanhamento, teve um caso de um dos membros ter passado por uma perda recentemente e ele ainda estava sentindo bastante isso. Então, na época eu falei para ele, eu conversei com ele, falei que eu entendi a situação dele e tudo, e que naquele momento eu não achava que ele estar dentro da EJ seria uma boa, não apenas na EJ, mas se ocupando de muita coisa. E que era para ele tentar conversar com alguma outra pessoa mais próxima e tudo, de preferência alguém da família que tivesse passado pela mesma perda e tudo, entendesse a situação mais de um ponto de vista de dentro da história e tudo, e que ele ficasse se ocupando de muita coisa, ficasse responsabilizando por muitas atividades, não iria ajudar ele. Então eu ofereci para ele ficar uns dias fora da EJ e tudo, e assim que ele estivesse melhor, a gente ia conversando e tudo, e quando ele se sentisse preparado para voltar, ele voltava. Então vai muito de como é, não apenas a relação de vocês, mas de como tu vê que vai dar para te fazer esse acompanhamento com a. Topíssimo, gente. Acho que a gente pode passar para outra pergunta, a gente estender um pouco mais nessa. Acho que o João tinha outra pergunta sobre parceria. Se quiser falar aí, João, fica à vontade. Obrigado, Alex e Lucas, pelas respostas, tá? É Obrigado. nóis, de verdade. Se você tiver mais algum ponto, aí se quiser depois botar depois a pergunta do João, aí a gente comenta depois, beleza? Não, beleza. Obrigado. Top, é nóis. Fala aí, João. Como assim, como funciona? O João ele não pode falar, ele vai estar escrevendo aqui, eu vou estar lendo. Mas como assim, como funciona a parceria? Então, era, tipo, como você captar ou como, tipo, você pode usar de ajuda de outras pessoas? Entendi. Relação de ganha-ganha que ele está falando aqui. Como funciona a relação de crédito para ambos os lados, né? Cara, isso é muito da análise do presidente em relação a como essa parceria pode ser benéfica, né? Então, sempre a gente que vai estar pensando, tipo assim, pô, eu preciso da ajuda desse cara, mas, pô, o que eu tenho em contrapartida em relação a isso, né? Deixa eu só ler o que o Jair tá falando aqui. Qual o retorno que a gente dá? Eles nos ajudam muito por parceria mesmo, eles gostam da gente, mas nós ainda não demos retorno para eles. Tá, entendi. Isso é muito do alinhamento. Alinhamento e você entender realmente o que a parceria pode dar em volta, em torno disso. E é bastante importante, principalmente tipo, pegando mais no lado de vendas agora, no início da EJ, quando a EJ às vezes pode estar um pouco pequena assim, né? Tipo, ainda está dando os primeiros passos, está vendendo os primeiros projetos e tudo. Você tem que apelar muito pro lado o lado do impacto do movimento Empresa Júnior e que ele vai estar apoiando em relação a isso, principalmente em relação ao projeto ou até na parceria.
E você pode falar também em relação, e você tem que ter uma postura, como é que eu posso botar essa palavra? Deixa eu ver. Você tem que ter uma postura de que realmente você confia de que essa relação vai ser a melhor relação possível, que vocês realmente têm tudo para poder dar para eles, por mais que vocês não tenham nada. Então isso é muito do feeling da negociação também, né? É difícil? É bastante difícil. Mas antes de vocês realmente terem uma parceria, vocês têm que pensar o que vocês podem dar em troca, principalmente se a parceria for grande, né? Então, se, por exemplo, a pessoa pode dar um treinamento para vocês, o que vocês podem dar em retorno? Se é do mesmo ramo da sua EJ, às vezes você pode estar jogando como argumento que a presença da empresa ela vai estar mostrando que a empresa se preocupa com isso, se preocupa com a empresa júnior, realmente o posicionamento da marca pode melhorar muito. Então, quais são as empresas que normalmente fazem isso, né? Como a gente faz isso no MEG? Um Ambev da vida, um Bradesco da vida, um Sicoob. Então, tipo assim, normalmente as pessoas, ninguém, quando é criança, fala, meu sonho é ser banqueiro, meu sonho é trabalhar num banco, ou trabalhar fazendo cerveja, trabalhar na Ambev. Claro que não. Ninguém pensa isso. Só que o que fez eles mudarem isso, o que fez eles investirem, por exemplo, no movimento Empresa Júnior, é essa ativação de marca, é o brand que a gente chama, né? Então, é você conseguir mostrar que a sua empresa está apoiando tal coisa, e às vezes você pode juntar isso junto, ó. Você pode juntar isso com os seus pós-juniores da sua EJ. Então, as pessoas que estiverem saindo da EJ, como, por exemplo, se a gente pode falar que você estava pedindo ajuda da... Vou dar um exemplo chulo aqui, por exemplo, na Concentra existe a advocata, que é a EJ de Direito, né, da UNB. E aí ela vai lá e, sei lá, digamos que ela pede ajuda da OAB, digamos que seja possível isso. Pede ajuda da OAB, quer fazer uma parceria, e às vezes para a OAB dar um treinamento dentro da EJ, falando sobre direito, blá, blá, blá. Às vezes o argumento que ele pode fazer é que os membros que saírem da minha EJ, eles vão estar mais capacitados para isso, e como vocês ajudaram a gente, eles realmente poderiam estar sendo direcionados para quando saísse da faculdade, alguma coisa assim, a estarem trabalhando na sua empresa. E se eles estiverem trabalhando na sua empresa, é porque eles estão mais capacitados para isso. Você vai estar formando pessoas mais capacitadas. E é essa a ideia do movimento Empresa Júnior. É você ter jovens que querem fazer e realmente são os jovens que no futuro vão estar impactando. É por isso que as empresas investem no movimento Empresa Júnior hoje. Então, um foco muito grande você pode dar é isso. Ou, dependendo do tipo de parceria que você quer fazer também, você pode também colocar, por exemplo, que você vai colocar logo ativação de marca no seu site. Se o seu site tiver bastante acesso, você vai justificar isso tudo. Dependendo do tamanho do negócio que você está fazendo parceria, você pode falar que vai fazer uma maior divulgação dentro da instituição. Deixa eu ver outra que tinha falado. Às vezes vocês realmente podem criar produtos em conjunto, sei lá, então realmente vocês começarem a fazer um brainstorm sobre o que a empresa, o que a nossa EJ pode fazer em troca da ajuda deles, né? E o importante é vocês nunca pensarem, tipo assim, a gente é muito pequeno, a gente não vai conseguir fazer tal coisa, porque às vezes a EJ pode ser um pouco pequena, um pouco menos madura, mas o foco da empresa pode ser querer realmente atacar esse público-alvo, entendeu? Então, é legal vocês pensarem tudo que vocês podem pensar, colocar isso tudo no papel e depois pensar quais são os pontos principais, os pontos chaves para vocês trabalharem isso, quais são as coisas que vocês realmente acham que poderiam interessar eles, e depois começar a pensar como vocês vão negociar isso. E às vezes uma coisa que pode ser simples, do jeito que você negocia, pode parecer muito grande. Então, aí já entra outro lado da negociação como um todo, entendeu? Então, realmente vocês pararem para pensar o que vocês podem fazer em troca. E é importante uma coisa, sempre, a maioria das vezes que a gente, na verdade, tipo, sempre que a gente tentar pensar nesses pontos que a gente pode ajudar, é bastante importante a gente tentar falar mais pontos que a gente vai dar em troca do que eles vão dar em troca pra gente. Pra eles, tipo, dar uma ideia de que realmente é mais benéfica para eles do que pra gente. E às vezes pode ser mais benéfica para eles do que pra gente, que às vezes pra gente uma coisa simples para eles pode gerar um impacto muito grande, mas uma coisa simples pra gente também pode gerar um impacto para eles. Então, nunca fiquem presos em um pensamento de algum tipo de parceria, por exemplo, por conta de um tamanho de parceiro, alguma coisa assim, entendeu?
eu consegui sanar um pouco a dúvida de vocês. Não sei se vocês querem aprofundar em algum ponto que eu falei. Só digitar aí, ou senão abrir o microfone, sem problemas. Eu consegui mesmo, tipo, você conseguiu entender como a gente pensa nesses lados, e é realmente, que nem eu falei, é realmente importante você ter uma visão macro do seu negócio e do seu mercado. Tipo, não, realmente não precisa conhecer tudo, porque ninguém nunca vai conhecer tudo. Mas realmente é legal você entender qual o seu nicho, qual o nicho do seu parceiro, se eles são parecidos ou não, e tipo, quais os pontos você às vezes pode atacar. Porque se você não conhece onde ele ataca, por exemplo, imagina que você é um EJ de, sei lá, enfermagem, e você quer fazer uma parceria com a Ambev também. Então, tipo assim, o que um EJ de enfermagem poderia fazer com o EJ da Ambev? Às vezes é muito difícil. E às vezes realmente essa parceria às vezes não faz sentido, entendeu? Por mais que a Ambev possa conhecer muita coisa. Então, realmente vocês tentarem pegar mais na realidade e realmente pegar nichos mais parecidos inicialmente para poder fazer isso, entendeu? Entendi. E Eu acho que a gente tentou fazer algo bem parecido com isso. No caso, a gente tem uma parceria legal com uma empresa que trabalha especificamente com vendas e eles treinam bastante a gente nessa área. Funil de vendas, como vender, algumas técnicas. De vez em quando a gente se reúne, conversa um pouquinho sobre. E, em troca, a gente divulga a empresa dentro da universidade, porque eles gostam muito de captar os alunos para trabalhar com eles, pessoas novas. Então, a gente meio que ajuda eles nesse sentido. Então, acho que correu bem a ideia, né? Sim. Esse é um dos pontos principais que acontece. Então, tipo, já chegou, por exemplo, é porque eu não sei para quem assistiu a última RV, mas no começo eu tinha explicado um pouco minha trajetória no movimento Empresa Júnior, né? Então, quando eu fui diretor de marketing, quando eu fui presidente institucional, era conselheira da federação, um monte de coisa. E a minha EJ de origem é a Orquestra Gamificação, né? A Orquestra Gamificação ela é a primeira EJ de gamificação do Brasil, no caso. E até o momento acho que é a única. Não, acho que não tem nenhuma, pelo menos, federada. E lá a gente conseguia fazer parcerias algumas diferentes. Então, tipo, existem vários tipos de parceria, vários. Então, tipo, existe parceria de lazer, existe parceria de capacitação, não me veio outra na cabeça agora, mas, tipo, foi uma das principais que a gente tentou fazer. Então, o que específico foi em que você falou? É de DJ de gamificação. De gamificação. No caso do curso de engenharia de software, né? Então, nosso foco principal era gamificação, só que a gente desenvolvia softwares gamificados também. E aí vocês também ajudam com gamificação também depois eu posso ajudar vocês, sem problema. Mas deixa eu lembrar o que eu tava falando. Tava falando da parceria. E aí, por exemplo, eu tava pensando muito numa parceria, por exemplo, de lazer. Então, você ter uma parceria você ter uma parceria de um parceiro. Você ter um parceiro que tem um ambiente de lazer que pode trabalhar a saúde mental dos seus membros. Então, sei lá, às vezes fazer uma parceria com uma lanchonete para ter desconto, ou fazer uma parceria com o coworking para ter um espaço para a galera poder trabalhar, que é fora da instituição e realmente torna a coisa melhor. Então, você realmente mostrar que às vezes você vai estar divulgando dentro dentro da instituição e realmente você vai estar aumentando o número de clientes, porque realmente você vai estar colocando membros constantemente frequentando o espaço deles. Então, tipo, por exemplo, isso foi uma coisa que a gente tentou fazer. Uma coisa que a gente tentou fazer também foi com uma empresa daqui da minha cidade, daqui do Gama em Brasília, que era um escape room. Eles montavam muitos escape rooms e tinha um ambiente mó de diversão, podia jogar RPG e tudo. E realmente eles queriam tipo, aumentar o público deles, a gente iria divulgar para a instituição como um todo. Ou seja, sempre tem algum lado que você vai conseguir atacar. Mas também tinha a parceria que a gente fez com a empresa sênior de gamificação, uma empresa muito grande de gamificação que fica lá em São Paulo, inclusive. E pra gente, tipo, a gente nem foi para São Paulo e conseguiu fazer a parceria com eles, né? E aí a gente, por exemplo, tocou num ponto de ser um revendedor, por exemplo, deles aqui.
Então, como eles ainda estavam desenvolvendo uma plataforma gamificada para poder vender para empresas, a gente estaria aplicando essa plataforma já em processo seletivo interno, em outros projetos internamente na EJ, e tecnicamente a gente já estaria testando e propondo melhorias para eles também. Então, são coisas que realmente dependem da realidade que vocês trabalham e não significa que você é uma empresa menor, uma empresa maior que realmente vai impedir essa relação, entendeu? Conseguiu entender mais um pouquinho? Não sei se consegui ajudar. Uma coisa que eu queria adicionar sobre parceria para a pergunta do João. Uma coisa que a gente viu aqui na Sustenta, nosso ramo, somos empresa de engenharia ambiental, as parcerias mais efetivas foram aquelas de outras empresas que não conseguem contactar o microempresário aqui da região e os pequenos produtores rurais. Além dessas empresas que querem pegar um mercado, digamos, de empresas não tão grandes, também a gente percebeu empresas que estão crescendo agora, estão surgindo, precisam de mão de obra, de gente que faz. Eles contactam a empresa júnior. Porque a gente tem o conhecimento, tem a prática, tem o conhecimento, mas não tem a assinatura de que uma empresa de engenharia precisaria. Então, a gente mescla muito isso de parceria. Como assim a assinatura que a empresa de engenharia precisaria? Não entendi. Que Que tem alguns coisas que serviços, precisa de uma assinatura para poder fazer, é isso? em alguns serviços, a gente indica um parceiro, o parceiro contrata a gente. A gente faz alguns serviços que não precisa de assinatura e ele faz o serviço que precisa da assinatura. Entendeu? A gente vende o pacote completo para o cliente. Entendeu? Entendi. Mas aí, por exemplo, porque a lei das... Eu não sei, eu tô só tentando entender o contexto. Mas, por exemplo, na lei das empresas juniores fala que vocês podem executar projetos que tecnicamente teriam que ser de algum... Você teria que ter algum... A responsabilidade técnica? Tá. Vocês tecnicamente podem sim. Não, Porque... É porque eu não sei, é mais aprofundado, né? Às vezes pode ser mais eu acho que eu não aprofundado, expliquei não direito. pode, né? É, Porque vamos tecnicamente supor, o seu professor orientador, ele pode ser o responsável técnico. Na verdade, ele tem que ser, entendeu? aham. Às vezes poderia ser um eixo, um nicho que vocês poderiam estar atacando de fazer também, entender como realizar o projeto, e que vocês acham que não podia, entendeu? Então, eu não sei se vocês já estudaram isso, só tô jogando na roda mesmo. Não, sim, a gente viu isso. É que os professores que mais, digamos, gostam dos alunos, eles não têm esse vínculo mais empresarial que a gente busca. Eles são mais acadêmicos. Aham, E eles não têm tanto conhecimento prático, profissional da área específica. Ele tem todo conhecimento teórico, mas não saberem como lidar com o cliente, não lidar com algumas especificidades. Pelo menos é assim aqui na UFO, nesses primeiros momentos que a gente buscou professores parceiros. uhum, Então a gente recebeu indicação de um pós-junior que ele já formou, já fez parte da empresa júnior por um tempo. legal. De alguns serviços, é, pessoal que fez engenharia, a gente sabe como que faz. E algumas partes em específico não podemos legalmente fazer. Então não fazemos. Mas Entendi, tem todo o outro, os outros 99% da história que a gente pode fazer. entendi. Mas esse 99% não adianta de nada se não tiver aquele 1% que é aquele parte que precisa da assinatura. Aí já é uma parceria pra vocês fazerem, né? Como vocês já fazem, né? De Legal. 99% é todo o trabalho praticamente. Aham. E essas outras empresas basicamente uma ou duas pessoas que trabalham, então elas não teriam como fazer. E surge a empresa júnior, no caso da Sustenta, tem 20 membros que a gente consegue fazer. Entendi. É ver essas oportunidades também. Então, tipo, É, realmente outros nichos que vocês podem atacar também, podem fazer parte do projeto e outra empresa pode fazer outra parte, entendeu? Tem muito de recomendação e utilização disso também, entendeu? Saber usufruir.
Muito legal isso aí, de verdade. Muito legal. É outra coisa que você pode fazer em parcerias. Então, cara, realmente é um mundo que você pode pensar em relação a qualquer outra parceria, entendeu? Nunca vai ter um limite para isso. Top, gente. Mais alguma pergunta? Algum questionamento sobre essa parte de parcerias também? Não, se não tiverem. Se não tiver, acho que eu vou encerrar por aqui mesmo, galera. E só mais uma coisa. Falei. Deixa eu lembrar aqui que eu comecei a falar e esqueci. Tudo bem. Não, você comentou agora sobre alguns procedimentos organizacionais. Você falou, eu nem sei como é que funciona. Na verdade, você poderia comentar um pouco melhor sobre como funciona isso? Porque, como eu lhe falei no começo, as diretorias eles já são bem mais independentes, só que ainda falta um pouquinho, tipo, em que me concentrar agora, como começar a fazer, o que eu preciso fazer, nesse sentido. Então, como organizar tarefas? No caso, eu poderia dizer, olha, a gente precisa disso, faz isso. Abre Tá, uma conta no entendi. banco, entendeu? Entendi. A sua J federada? Nós vamos tentar federar agora em novembro. Nós já estamos reunindo a documentação. Tá, Quase beleza. completa. A gente já foi aprovado. Top, top. É nesse ponto que realmente se vocês já estão vendo a necessidade de começar a controlar as metas de cada diretoria, tipo, tá conseguindo executar, mas é muito difícil de você pensar a longo prazo também. Aí é o ponto onde você vai começar a realmente pensar num planejamento estratégico para sua empresa. Porque quando você tem um planejamento estratégico para sua empresa, você tem um norte para ela. Assim como tem o planejamento estratégico da rede, que é para todas as EJs estarem trabalhando em conjunto por um bem maior, tipo afunilando, olhando por um caminho em conjunto, às vezes a EJ também precisa disso para poder se guiar. Então, você falar que no planejamento estratégico você vai ter tais objetivos estratégicos, com tais indicadores, onde em alguns indicadores tal diretoria vai atuar mais do que outra, mas tipo, isso impacta, por exemplo, através de acompanhamento maior ou melhorando a qualidade dos projetos. Então, é um mundo, literalmente, um planejamento estratégico. Tipo, é difícil fazer um planejamento estratégico porque não é tipo uma coisa que só a diretoria faz. Porque se só a diretoria fazer, vocês vão chegar lá no final e beleza, galera, o planejamento estratégico é esse, acabou. E aí, galera não vai comprar, não vai executar, não vai fazer nada. Então é bastante importante vocês também criarem em conjunto com a galera. Então vocês, na hora que forem pensar em metas, alguma coisa assim, a galera está construindo junto com vocês, os membros estão construindo. Então, eu acho que essa parte de acompanhamento é muito mais pelo um planejamento estratégico para conseguir realmente criar uma rotina em relação a isso. Mas, se você realmente não quiser criar uma rotina, realmente você tem um controle maior de cada diretoria. Assim como você tem que fazer o acompanhamento dos membros constantemente, você faz um acompanhamento constante das diretorias. Então, você senta com o diretor e fala, beleza, quais foram as atividades feitas, você está fazendo isso pensando em quê? Porque sempre é importante isso, não é só, tipo, fazer atividade por fazer, mas você tem que fazer pensando em alguma coisa lá na frente. É onde está o propósito da empresa, onde está a visão da empresa, a missão, e os objetivos estratégicos do planejamento estratégico. Então, recomendo muito vocês darem uma olhada em documentações de planejamento estratégico. Então, metodologia SMART, de metas, então é como a meta pode ser mensurável, específica, temporária, então, tipo, como você realmente criar uma meta que seja legal na hora de você ver, não legal tipo de divertida, mas na hora que você vê lá escrita a meta, você consiga entender qual é o ponto final dela, o que ela está tentando melhorar, então realmente você entender ela com completo. Então, existe realmente um mundo em relação ao planejamento estratégico. E eu acho que isso poderia ajudar muito vocês também, se já não existe esse acompanhamento também. Mas eu acho que pode começar com um acompanhamento específico de cada diretoria, vendo o que pode fazer, então montando planos de, nós queremos chegar aqui. Tá, para chegar aqui nós precisamos fazer isso. E aí depois você pode dividir isso todo em semanas, em meses, em triênios, independente de tipo, o que for melhor para a realidade da sua EJ, entendeu?
Não sei se consegui sanar a sua dúvida. Conseguiu sim. Na verdade, na hora que você fala, parece que ilumina aqui. É É, bem essa é, ideia. é esse o lado, tipo, às vezes as respostas podem estar na nossa frente e quando alguém fala, tipo, vira a chave, entendeu? É só lembrar que realmente Uhum. a gente está tratando com pessoas a todo momento. Então, assim como a gente tem que acompanhar as pessoas, normalmente os membros, né? A gente também precisa acompanhar os diretores. E aí, isso às vezes pode ser papel da própria gestão de pessoas, ou às vezes até o presidente, junto com a gestão de pessoas, ou só o presidente. Então, é onde você e por exemplo, o vice-presidente vai estar atuando. Então, é como se a diretoria fosse a assessoria de vocês, entendeu? É como se, assim como o diretor tem que controlar seus assessores, seus consultores, tem que controlar não, tem que acompanhar, tem que estar liderando seus consultores, vocês também tem que estar liderando a direct de vocês. E assim como os outros precisam de acompanhamento, a direct também precisa. E assim como eles precisam de ajuda para isso, os outros também precisam. E não necessariamente vocês têm que saber de tudo, enquanto presidente e vice-presidente. Então, é muito importante vocês trabalharem em conjunto, que eu falei no começo, para vocês realmente conseguirem se ajudar e ver onde vocês podem caminhar junto com a EJ. Beleza? Sim, senhor. Top. Então, galera, acho que Top. deu a hora. Tomara que eu tenha, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês, pelo menos clareado um pouco algumas dúvidas de vocês. Agradeço a presença de vocês, tipo, foram 5 pessoas participando hoje, mas tipo, é legal quando tem poucas pessoas porque eu consigo dar uma consultoria um pouco mais aprofundada, um pouco mais específica, né? Isso é bem legal. Mas eu me boto à disposição para vocês, se vocês quiserem mandar mensagem para mim no WhatsApp sobre alguma dúvida, e se eu conseguir, na hora que tiver um tempinho, eu vou lá estar ajudando vocês. E se eu não conseguir, às vezes eu tento achar alguma outra pessoa para poder ajudar vocês, beleza? Então, qualquer coisa eu tô lá. E se precisarem aí, eu tô gravando essa RV também. Se precisarem rever algum ponto, eu vou postar. Depois eu vou mandar o link lá no grupo, beleza? Beleza. Muito obrigado, Nada, eu que senhor agradeço. cara. De verdade, não sou cara nada, sou cara nada. Sou alguém que conseguiu uns mínimos conhecimentos e tá aqui para poder fazer a gestão de conhecimento para vocês. Mas top, galera. Obrigado pela presença. Qualquer coisa, vocês gritam aí para mim, beleza? Beleza. Fechou? Boa É nóis, noite, galera. Boa gente. noite, viu? Tchau, tchau.